Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A. Prezadíssimo telespectador, estamos em mais uma entrevista do programa Economia Dia a Dia e você bem sabe que este produto audiovisual é uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo com o apoio cultural do Banco Bradesco S.A. e visa trazer economistas que contam as suas experiências e com elas nós podemos tecer aí um panorama de como a economia no Brasil e no mundo é praticada hoje e como esse profissional pode sim e deve contribuir para a melhora das relações entre as pessoas, organizações, sindicatos, enfim, melhorar a vida das pessoas como um todo. Ao meu lado, o professor Silvio Miyazaki, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado. O professor Silvio vai falar sobre economia e relações internacionais e você acompanha agora um pouquinho sobre a trajetória profissional e acadêmica dele. Professor, no âmbito relações internacionais e economia, a gente logo de cara já pensa no Mercosul, que é a tentativa de se fazer um mercado comum aqui na América Latina e nós brasileiros com a pretensão do Brasil liderar esse processo. Mas o Mercosul sempre se diz que, olha, poderia fazer muito mais, olha, ainda existe muito protecionismo, o Brasil ainda não lida bem com a situação. Qual a sua análise a respeito desse mercado? Pois creio que não é só o Brasil que tem pretensões de liderar o Mercosul, mas também o nosso vizinho Argentina, né, tinha a pretensão de liderar o Mercosul. Na verdade, se a relação fosse mais de sócios realmente, né, que fazem intercâmbio comercial, né, livremente, a relação seria melhor. Né. Creio que é a hora de repensar no Mercosul, porque o que nós temos visto ao longo dos anos, né, a partir da criação do Mercosul, é de que, de um lado e de outro, ou seja, os países têm sido protecionistas dentro do Mercosul, entre os parceiros, os próprios parceiros do Mercosul. Creio eu, então, que deve-se mudar essa política, principalmente porque há uma cláusula do Mercosul de que os países em bloco, eles têm que firmar acordos de comércio com outros países. Fora do bloco? Fora do bloco, tá. Exatamente, fora do bloco. Tá. E um país sozinho, no Mercosul, ele não pode firmar acordo de comércio. O bloco como um todo, o Mercosul, ele tem que firmar o acordo de comércio. Isso tem sido, ao meu ver, um impedimento, né, para, por exemplo, o nosso país, o Brasil, firmar acordos comerciais. E no mundo, né, desde os anos, meados dos anos 90, né, tem vários países, né, têm feito políticas comerciais com o intuito de firmar acordos comerciais para desenvolver mais o seu comércio internacional e assim desenvolver o país. Professor, o que se deve essa chamada, né, para muitos analistas, a inoperância do Mercosul? Seria mais essa dualidade muito forte Brasil e Argentina, que não se resolveram em ser parceiros? Você acredita isso, essa inoperância, ou além disso teria mais coisas? Tem esse lado, mas também creio que há também, né, o lado, enfim, dos governos, né, da Argentina, né, e o governo anterior, né, do nosso país, né, tem um pensamento um pouco, digamos, né, protecionista.
Perfeito. Nós tivemos também, num passado recente aqui no Brasil, um avanço forte, eu queria que você comentasse, da chamada relação Sul-Sul. Ou seja, o Brasil, aqui na América do Sul, e os países do Sul, lá da Europa, principalmente da África. Ou seja, isso daí foi algo que avançou bastante ou não, professor? Creio eu que houve assim uma ênfase para fazer essa relação Sul-Sul. Fala-se Sul-Sul, não é só a África, mas a gente pode pensar no chamado BRICS, a Rússia, a China, Índia e África do Sul. Agora, eu acho que é uma questão que foi mais assim, geopolítica do que propriamente econômica. Em termos econômicos, foi natural que a China tivesse importado vários commodities, soja, ferro, por exemplo, do Brasil. E não, assim, não por conta da parceria, digamos, que houve entre os BRICS. E, professor, é interessante, por exemplo, a gente ter um grande parceiro principal, como foi, e ainda é a China, mas, por exemplo, quando se iniciou a crise mundial e a China falou assim, opa, vou apertar aqui o botão de parar um pouco com importações, nós sentimos muito. Ou seja, o que é a melhor estratégia? Você ter vários parceiros que não precisam ser tão agigantados assim, ou você ficar investindo de fato e facilitar a vida só de um parceiro? Creio eu que a melhor política comercial é uma política de expandir mercados e abrir novos mercados, e além disso, também ter assim, vários parceiros importantes, não só um parceiro, porque aí o país fica muito na dependência de um parceiro comercial. Creio eu que temos que começar novamente a pensar em parceiros como os Estados Unidos, o Japão, a Europa, se bem que o Mercosul tem feito negociações com a Europa, só que essas negociações estão se arrastando há mais de 15 anos. Porque se o bloco não se resolve entre si... Pois é. Aí, para fazer um acordo tão assim, grande entre dois blocos, é realmente difícil. E fica o protecionismo não só do Mercosul, mas também o protecionismo europeu. Você citou o BRICS, eu queria saber se nós podemos já considerar o BRICS um bloco econômico, conceitualmente ele pode ser, mas que comentasse a respeito do que você acha dele atualmente. Teve, acho que, uma grande investida para se criar uma instituição, que é ao se criar um banco, para desenvolver, ajudar esses países em negócios. Queria que você comentasse um pouquinho do BRICS, o que você acha dele atualmente, e se ele pode ser considerado um bloco econômico, tal como o Mercosul o é. Bloco econômico não é. Creio eu que se pensou em realizar algum tipo de parceria, tal como você citou a respeito do banco, mas eu sou um pouco reticente em pensar o BRICS como um bloco. Nós temos assim já temos algumas desigualdades mesmo entre os BRICS. E o bloco pressupõe uma institucionalização, Deve ter um comitê gestor, algo mais formalizado. E não temos isso, no BRICS, Não temos. Temos algumas reuniões periódicas, e também eventuais, dos governantes, dos estadistas do BRICS, mas institucionalmente não há, assim, um bloco formal BRICS. Seria interessante a gente estabelecer uma relação mais formalizada com esses países, na sua opinião? No momento, eu creio que não. Não é hora de realizar esse tipo de formalização,
porque há países dentro do BRICS, né, que tem assim, uma política comercial, né, bastante agressiva. No caso, estou falando da China. Perfeito. E o bloco pressupõe equidade de condições, né? Se tem um mais assim, com animosidade comercial, mais protecionista, que é melhor não formar o bloco, né? Falando em protecionismo, né, assim, que nós chamamos dumping, né, que é a venda, né, de produtos abaixo do custo, em que alguns países praticam. Né? E o Brasil, né, ele tem assim, feito queixas, né, para a Organização Mundial do Comércio em relação à China, né, falando que a China, né, está praticando o dumping, né, quando exporta, né, do seu país para o Brasil. Perfeito. Esta edição do programa Economia Dia a Dia não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos a essa ciência que pode e deve transformar o mundo para melhor. A gente volta daqui a pouquinho. Os cursos oferecidos pelo Sindicato dos Economistas de São Paulo aos economistas, bacharéis e estudantes de ciências econômicas e a outros profissionais têm por objetivo aperfeiçoar e atualizar conhecimentos, contribuindo para a inserção no mercado de trabalho e o aproveitamento das oportunidades de atuação. Confira os cursos oferecidos pelo Sindicato dos Economistas de São Paulo. Perícia judicial, extrajudicial e arbitral. Estamos de volta ao programa Economia Dia a Dia. Ao meu lado, o professor Silvio Miyazaki. O professor Silvio vai falar sobre economia e relações internacionais. Vamos falar de outra questão de relações econômicas internacionais, que é o Acordo Transpacífico. Que acordo é esse? Quais países envolve? E como é que ele afeta o Brasil? Então, o Acordo Transpacífico é um acordo entre 12 países dos dois lados do Pacífico. Então, do lado oriental, né, asiático, nós temos o Japão, nós temos também Singapura, Brunei, Vietnã, que estão dentro desse Acordo Transpacífico. E do lado das Américas, né, do Pacífico, então, os Estados Unidos, né, nós temos o Peru, Chile, né, México dentro desse acordo transpacífico, entre outros. Né? E é um acordo que foi liderado, né, pelos Estados Unidos. Né? Aliás, na verdade, a origem de um acordo entre pequenos países, né, lá do Pacífico, mas que os outros países foram se juntando, participando, e quando os Estados Unidos entraram nesse acordo, né, aí houve assim mais interesse, né, uma vez que os Estados Unidos é uma economia mundial, né, e isso, enfim. E temos os vizinhos nossos que estão dentro desse acordo. Né? Esse acordo, as negociações foram finalizadas em novembro do ano passado e está se esperando as ratificações parlamentares de cada um desses países. Né? Perfeito. Ou seja, se o Mercosul vigorasse forte, o Brasil já era um país que tinha que estar dentro desse contexto, né? Ou seja, negociando via bloco, não é isso? Via bloco. Né? Perfeito. Bom, e falando do Mercosul, quando do lançamento foi uma super exposição, a mídia tratou bastante, era um momento de bastante perspectivas de que poderia ser o Mercosul dando certo. Outro bloco econômico também fortíssimo foi o próprio mercado comum europeu. Né? Mudou a vida das pessoas, moeda única,
teve a sua institucionalização feita e tudo mais. Outro bloco que causou bastante furor, eu queria que você falasse dele, se atual existe, se já não existe mais, que é a ALCA. Lembra que era o mercado para integrar as Américas, tanto do Norte, Central e do Sul. Existe já foi um balão de ensaio? Como é que ele existe hoje e se existe, professor? A ALCA já não existe mais, né? O que deu errado, né? O que deu errado é que, enfim, me parece, né, segundo a nossa análise, de que o Brasil que não quis ir avante, né, nesse acordo, né, que ia, como você citou, ia unir, né, comercialmente, né, todos os países das Américas. Tecnicamente, você acha que foi uma posição acertada? Por exemplo, o Brasil poderia... porque o maior país aqui da América Latina, do Sul, é o Brasil. Chega lá do outro lado, os Estados Unidos, que tem uma cultura protecionista forte, né? Uhum. Você acha que foi acertada uma decisão técnica? Dá para saber ou não? Hoje em dia, né, creio que não foi acertado, né? Porque os Estados Unidos, qual que é a estratégia de política comercial dele atualmente? De um lado, né, o TPP, que é o Acordo de Parceria Transpacífica, né, com os países asiáticos e com os países da América Latina que estão aí na Bacia do Pacífico. E de outro lado, os Estados Unidos está com uma estratégia de firmar um acordo com a União Europeia. Né? Ou seja, só o Brasil ficou de fora. Enfim, né, o Brasil junto com os nossos sócios do Mercosul. Perfeito. Bom, avançando, eu queria que você falasse algumas experiências que você tem tido atualmente na área acadêmica, em países como Japão, Tailândia também, né? Isso. E tem mais... E os Estados Unidos. Estados Unidos, propriamente dito. O que você tem feito nesses países, professor? E o que você poderia nos falar a respeito de como eles estão lidando, por exemplo, com essa crise? Bom, nós fomos como pesquisador visitante lá, nesses países, em universidades ou institutos lá do Japão. Né? Recentemente fui como professor visitante na Universidade de Kobe, né? Na Universidade da Câmara de Comércio da Tailândia, né? Isso em Bangkok, né? E no ano passado passei 6 meses em Harvard realizando um pós-doutoramento. Né? E nós vemos que, bom, se a gente vai para uma universidade é para estudar, pesquisar, né? E o que nós vemos é que há nesses países, né, centros que estudam outros países. Né? E nós não vemos tanto no Brasil. Né? No Brasil, assim, há algumas universidades que têm centros pequenos, né? Mas esses centros eles fazem falta em massa crítica, né? Ou seja, né, não há tantos pesquisadores que se interessam nas relações entre o Brasil e outros países ou pensar em outros países. Né? Assim, né, alguns interessados quando um determinado país, né, ele fica preponderante. Por exemplo, né, como a China estava em crescimento, então vários pesquisadores começaram a estudar a China. Mas eu não posso dizer que são especialistas. E o que a gente viu, principalmente no Japão e nos Estados Unidos, é que sim, né, há especialistas em áreas geográficas. Isso já dá vantagem competitiva, né? Isso sim, é uma vantagem para os países. E chamam de estudos de área. Então, há centros de estudos, por exemplo, em Harvard centros de estudos para a América Latina, centros de estudos, né, para a Ásia, centros de estudos europeus. Né. Eu não estou falando que não existe no Brasil, estou falando que existe uma cultura mais sedimentada, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, né, em também
conhecer outros países, economias de outros países, a política de outros países, a relação entre os países. Perfeito. Bom, instantes finais da nossa entrevista, eu quero que você fale um pouquinho de um trabalho onde você ajudou na organização de artigos. É esse livro aqui que está aqui? Esse livro. Você faz, inclusive, em parceria com o nosso vice-presidente Gilson de Lima Garófalo, responsável pela comunicação desta entidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho da obra. Bom, o professor Garófalo, ele convidou vários economistas, né, e cada um deles escreveu um capítulo. Então, o professor Gilson foi o organizador desse novo livro, né, cujo título é Fundamentos de Teoria Microeconômica Contemporânea. E tive convite dele em escrever o último capítulo, que é a respeito de competição internacional, dentro da área, então, que atuo, que é de economia internacional. Perfeito. Então, aos interessados aí, podem acessar a obra, você vê imagens aí do seu vídeo do livro e pode procurar nas melhores livrarias. Silvio, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. A gente sabe da agenda corrida e eu quero que você fique à vontade para as suas considerações finais. Então, nós que agradecemos, né, e espero que com essa entrevista, né, mais economistas ou estudantes de economia, né, se interessem, né, por comércio internacional e nas relações do nosso país, né, com outros países, e também que comecem a ter interesse em estudar outros países, tais como Tailândia, Vietnã, Japão, né, países que... O Japão nem tanto, mas são países que talvez não estão muito no foco, né, dentro dos estudantes de economia. Ou seja, campo para atuação há, né? Campo para atuação há. Só um comentário final. Por favor. Não, há lá no Sudeste Asiático, né, um bloco econômico chamado ASEAN. Né? E o ASEAN, assim, está se tornando cada vez mais, sim, um bloco econômico. É um bloco que pode vir até, né, num futuro, a ser mais importante do que na NAFTA ou a União Europeia. Vale a pena pensar e estudar o ASEAN. Perfeito, obrigado. E você acompanhou um pouquinho sobre a atividade do economista e as relações internacionais. E, mais uma vez, o programa Economia Dia a Dia cumpre a sua missão de diversificar o olhar sobre o papel do economista na sociedade. Muitas vezes, infelizmente, temos uma visão reducionista de como esse profissional pode se desenvolver e ajudar o mundo a se desenvolver também. Mas esse programa aqui está atento a todos os tipos de atividades que esse profissional pode se dedicar para fazer com que você, profissional da economia, ou você que queira fazer economia, esteja começando, esteja pensando em qual carreira, possa também aí avaliar todo o plantel que toda essa profissão te oferece. A gente volta no próximo programa. Um forte abraço e até breve. Programa Economia Dia a Dia. Apoio Cultural Bradesco S.A.